Boa noite a todas, saudade de vocês. Nós vamos dar continuidade ao nosso primeiro vídeo que foi falado de emoções, e a Ana sugeriu que falássemos de emoção positiva e emoção negativa. Vamos tentar colocar isso dentro da palavra de Deus. Vamos orar para a gente começar. Senhor, obrigada por tudo. Te pedimos a tua direção nesse momento, que a tua palavra seja dita e nada mais além disso. Que seja falado ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Irmãs, lembram que nós falamos sobre emoções? Que as emoções elas fazem nosso corpo ter algumas alterações endócrinas, fisiológicas, que as emoções elas vêm de imediato, a gente não consegue controlar a emoção, e aí quando a gente tem a consciência da emoção, ela deixa de ser emoção, passa a ser um sentimento. E a gente teve essa conversa lá no nosso primeiro vídeo. E as emoções, elas são estipuladas em dois polos: emoções positivas e emoções negativas, que é o assunto que a Ana pediu para que a gente falasse hoje. Então, para começar, a gente só vai fazer um combinado. Eu vou deixar os textos e as irmãs depois vão consultando para a gente ganhar tempo, tá bom? Vou sugerir que depois vocês abram lá em Gênesis 2 para a gente poder entender uma questão muito importante aqui. As emoções, elas foram colocadas em nós por Deus, tanto as positivas quanto as negativas. Isso é importante a gente ter em mente. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus em Gênesis 2. Então, significa que se nós temos as emoções positivas e nós temos as emoções negativas, elas estão lá por algum motivo. O que são as emoções positivas? Eu vou dar 2 exemplos de cada. As positivas, felicidade e alegria. As emoções positivas, elas nos levam a ter uma sensação de melhoria, uma sensação de saciedade, elas nos levam a ter uma memória mais prolongada. As emoções negativas, 2 exemplos. O nojo e a tristeza, por exemplo, elas nos deixam mais para baixo, elas nos causam dor, elas nos causam mal-estar, uma sensação de piora, mas as duas, elas estão ali para nos proteger. Um exemplo de emoção negativa, por exemplo, o nojo. Se eu não tivesse o gatilho do nojo, eu sairia comendo qualquer coisa, por exemplo. Se eu não tivesse o gatilho do nojo e me oferecesse um prato com um animal putrificado, eu bem comeria. E isso me traria vários problemas de saúde. Então, Deus colocou as emoções negativas em nós por algum motivo, para uma proteção. A questão é como nós iremos trabalhar, ok? Desculpa, eu ainda tô tossindo. E aí, essa semana fazendo a minha leitura diária, eu tô estudando um pouquinho mais a fundo Davi, Samuel, Saul. Agora a gente tá com tempo, né? Dá pra gente dar uma curiosada melhor lá no Velho Testamento. E aí, esse estudo me trouxe à luz dessas emoções positivas e negativas. Então, eu vou falando os textos, vocês vão procurando, tá bom? Vamos tirar uma dúvida também aqui que muitas pessoas têm, que é a questão da escolha de Saul como rei. Muitas pessoas acham que Saul foi escolhido como rei pelo povo, e é bom a gente entender que a Bíblia não diz isso, né? A Bíblia, a escolha errônea do povo não foi Saul. A escolha errônea do povo foi escolher um rei fora do tempo proposto por Deus, né? Tanto é que quando o povo escolheu um rei, Samuel fica muito triste, conversa com Deus e fala assim: Senhor, eles querem um rei. E Deus fala para Samuel assim: Samuel, não é você que eles estão rejeitando, é a mim que eles estão rejeitando. É triste ouvir isso, né? Mas Deus fala: é a mim que eles rejeitam, né? Então, Deus está dizendo para Samuel assim: vai e dá o rei que eles querem. Tá lá em Samuel 8, capítulo 8, versículo 7. Vocês vão encontrar essa conversa entre Deus e Samuel. Então, desculpa, no momento inoportuno, eles escolhem um rei. E eles escolhem um rei não
por uma necessidade real, porque outras nações tinham um rei. Eles afirmam que é porque Samuel está velho, os filhos dele estão julgando, eles estavam no período de juízes, estão julgando de uma forma inadequada, mas na verdade são várias questões sem fundamento, né? E Saul, ele é um rei escolhido por Deus, né? Saul não foi escolhido por homens. Não foi porque Saul foi escolhido por homens que ele deu errado e Davi foi escolhido por Deus e deu certo, né? Essa linha de pensamento, ela não deve existir. Saul foi escolhido por Deus. Abre lá a sua Bíblia em 1 Samuel 9, de 15 a 17, que vocês vão encontrar Deus tendo outro diálogo com Samuel, dizendo assim: Samuel, você vai encontrar amanhã pela manhã aquele que vai dominar sobre a nação, aquele a quem eu escolhi para dominar sobre a nação. Depois, se vocês abrirem a sua Bíblia em 1 Samuel 10, 24, Samuel está dizendo para o povo assim: este é aquele a quem o Senhor escolheu para reinar sobre Israel. E o povo grita, né? E aí o povo grita: salve o rei. Então, quem escolheu Samuel para reinar foi o próprio Deus. E aí a gente começa a ver as questões emocionais de Saul, quem escolheu Saul foi o próprio Deus. A gente começa a ver as questões emocionais de Saul aflorarem já logo no dia no dia em que ele foi proclamado rei, porque quando ele foi proclamado rei, procuraram por ele e não acharam, porque ele se escondeu no meio das bagagens. Ele, apesar de ser o maior homem da nação, o homem mais alto que existia na nação, ele se sentia pequeno, ele não se sentia capaz o suficiente, né? Ele era cheio de medos internos, né? Medo, inclusive, é uma emoção negativa. E aí ele se escondeu no meio das bagagens. Alguns homens maus fizeram vários comentários sobre ele. E aí, no dia que ele foi proclamado rei, e com o tempo, Saul, ele foi ganhando espaço, ele foi conquistando batalhas e ele foi ganhando autoconfiança, emoções positivas. Desculpa. E ele foi ganhando espaço, tanto entre o povo quanto ele. E Saul ele poderia sim reinar. Ele não precisaria ter perdido o posto dele de rei e Davi ter assumido. Mas o que aconteceu com Saul foi que ele não soube administrar as emoções positivas e as emoções negativas. Chegou um dado momento em que ele fez uma confusão tão grande com as emoções dele, em que ele já não sabia o que ele queria, ele já não sabia mais quem ele era, quem era Samuel e quem era Deus, né? Ele começou a deixar Deus de lado, e aí ele perdeu total controle das emoções dele. Foi quando ele perdeu o trono. Se vocês abrirem a sua Bíblia em 1 Samuel 13, 9, vocês vão ver que ele estava voltando de uma batalha e eles iriam oferecer sacrifício ao Senhor, e Samuel estava numa cidade e Saul estava em outra cidade. E Samuel demorava para chegar nessa cidade, então o que Saul fez? Ele mesmo ofereceu o sacrifício ao Senhor, ou seja, ele deixou o papel dele de rei de lado e fez o papel de Samuel, o papel de profeta, o papel de sacerdote, né? Foi o primeiro erro dele, quando ele esqueceu o manual de Deus. Depois, o segundo erro dele foi quando Deus mandou ele aniquilar os amalequitas, que está lá no capítulo 15 de 1 Samuel, aniquilar todos, e ele poupou o rei e as primícias do rebanho. E Samuel teve que resolver essa questão. Ele, mais uma vez, deixou o manual de Deus de lado e colocou as emoções dele
em primeiro lugar e entrou em conflito. E daí por diante a vida de Saul degringolou, porque ele entrava em depressão, e aí um espírito da parte do Senhor, né, um espírito maligno da parte do Senhor se apossava dele, e ele não sabia mais quem ele era, e Saul perdeu totalmente o controle, tá? Aqui a questão de Saul é que ele deixou de obedecer a Deus. Quando a gente deixa de obedecer a Deus, quando a gente deixa de seguir as regras de Deus, as nossas polaridades de emoções negativas e emoções positivas, que ambas foram criadas pelo Senhor para que pudéssemos viver, elas entram em choque. E nós, como pecadores, não temos a capacidade de administrar isso. E aí a chance de nós tomarmos decisões erradas, a chance de assumirmos papéis que não são nossos, como Saul fez lá quando ele ofereceu holocausto a Deus no lugar de Samuel, é muito grande, né? Então a gente acaba entrando em conflito e a gente acaba transformando coisas que foram criadas por Deus para que pudéssemos viver em harmonia, a gente acaba virando refém, né? A gente acaba nos tornando refém de mecanismos que o Senhor criou para que pudéssemos viver bem. Então, a gente volta para o que a gente falou no primeiro vídeo, que são os frutos do Espírito. Em Gálatas 5, Paulo diz pra gente que se nós tivermos longanimidade, benignidade, paciência, mansidão, domínio próprio, nós teremos condições minimamente de vivermos em harmonia nesse mundo. E a harmonia, para que a gente tenha harmonia com o mundo exterior, a gente precisa ter primeiramente harmonia com o mundo interior. Então, para que a gente possa ter controle das emoções positivas e as emoções negativas, primeiramente a gente precisa ter equilíbrio. E esse equilíbrio somente o Espírito Santo pode proporcionar. A gente só vai conseguir adquirir esse equilíbrio nos aproximando do Espírito Santo. Saul se afastou de Deus, e o afastamento dele de Deus fez com que ele perdesse o trono. E o afastamento dele de Deus fez com que as emoções dele virassem uma bagunça. As positivas e as negativas se entrelaçaram e viraram uma bagunça. Então, para que a gente possa sobreviver a esse período que estamos passando, de pandemia, quarentena, todo mundo trancado dentro de casa, é filho, é marido, é escola, é problema financeiro, é conta para pagar, é boleto chegando, é trabalho em casa, ou é trabalho externo, é você se expondo. São muitas informações em que a gente tem que administrar. E as nossas emoções estão assim, ó, em conflito. Num dia você tá feliz, no outro dia você tá triste, num dia você tá eufórico, no outro dia você tá para baixo, um dia você tem medo, outro dia você tá confiante, e a gente não sabe o que esperar do amanhã. As nossas emoções estão um turbilhão. Se nós não nos aproximarmos do Espírito Santo, não estabelecermos um contato real com o Espírito Santo, e se nós não deixarmos que ele controle as nossas emoções, a chance de nós perdermos totalmente o equilíbrio como Saul e perdermos o controle das nossas emoções é muito grande. Então, o que nós devemos fazer é busque a Deus. Leia a Bíblia, irmã. Leia a Bíblia. Não tem sido fácil para mim, não tem sido fácil para você, não tem sido fácil para quem está ao seu lado. A única saída que nós temos é ler a Bíblia. Nós temos que buscar ao Senhor. Desculpe, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Leia a Bíblia o tempo todo, leia a Bíblia de manhã, leia a Bíblia à tarde, leia a Bíblia à noite. Se você tem essa oportunidade, leia a Bíblia. Se você não tem tempo, leia um versículo. Se você está cansada, leia um versículo. Se você está triste, leia um versículo. Armazene a palavra de Deus no teu coração, porque em tempos difíceis é a única saída que nós temos para não perdermos o nosso equilíbrio emocional, para que as nossas emoções negativas não engulam as nossas emoções positivas.
e para que as nossas emoções positivas não engulam as nossas emoções negativas, porque tudo na vida precisa de equilíbrio. Tudo que sai do prumo, não importa se ela é positiva ou negativa, ela acaba te levando para um caminho que não é reto. E a Bíblia diz que só existe um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Ana, eu espero ter alcançado o objetivo, tá? Irmãs, estou morrendo de saudade de vocês. Que o Espírito Santo possa nos conduzir, que nós possamos nessa quarentena ter paciência, estamos precisando, longanimidade, benignidade, domínio próprio, extremamente essencial para esse período que estamos vivendo, e que o Senhor nos abençoe. Comprei a visão missionária, vai chegar, tá bom? Vai chegar na parte digital. Em breve mando novidades para as irmãs e começo a replicar a revista Visão Missionária para as irmãs. Beijos, amo vocês, tô com saudade.